meu colega forjou um relacionamento comigo e espalhou na internet. Eu juro que até hoje eu me pergunto em que momento da vida eu fui parar nessa situação que mais parece roteiro de comédia pastelão, porque não é possível que isso aconteceu de verdade, mas aconteceu. Tudo começou quando eu entrei nesse emprego novo, super empolgada, cheia de sonhos, achando que era só mais um capítulo normal da minha vida profissional. Eu estava super focada em crescer, aprender e, se possível, fazer amizade com o povo dali, porque, né, ninguém merece trabalhar em ambiente tóxico. Pois bem, entre essas pessoas, tinha o Felipe. Sim, vou chamar ele de Felipe aqui, porque sinceramente ele não merece apelido fofo não. O Felipe parecia, no início, um cara super gente boa. Aquele tipo de colega que te ajuda, te oferece um café, puxa assunto no intervalo, sabe? E eu, boba, achei que ele só queria amizade. Conversa vai, conversa vem. A gente começou a se seguir nas redes sociais. E até aí, tudo bem, coisa normal. Só que, aos poucos, ele começou a passar dos limites. Primeiro, ele me marcava em uns memes meio suspeitos, sabe? Uns memes de casal, uns negócios de quem ama cuida, a gente briga mas se ama. Eu até achei estranho, mas ri, desconversei, achei que ele só era meio sem noção. Só que, meu amor, o negócio começou a tomar uma proporção que nem em novela mexicana eu vi igual. Um belo dia, eu acordo, pego meu celular e vejo uma notificação esquisita: fulano te marcou em uma foto. Cliquei e quase deixei meu celular cair no chão. O ser humano teve a capacidade de postar uma foto nossa. Nossa não, porque eu nem sabia que essa foto existia, com uma legenda digna de textão de casal apaixonado. Ele escreveu assim, com todas as letras: cada dia ao seu lado é um presente que eu nunca achei que merecia. Te amo, minha companheira de vida. Minha companheira de vida? Eu? Gente, eu travei. Fiquei olhando para a tela tipo, isso tá acontecendo mesmo? Achei que era algum surto coletivo, que ele tinha postado errado, sei lá. Fui direto no WhatsApp perguntar que palhaçada era aquela. E a resposta dele? Ah, eu sabia que você ia se fazer de difícil, mas todo mundo aqui já sabe que rola algo entre a gente. Eu quase desmaiei. Rola o quê, criatura? Só se for rolo compressor passando na minha cabeça, porque não tem condição nenhuma. Só que o pior, meu amor, não foi isso não. Porque quando eu entrei nos stories dele, ele tinha feito uma sequência de vídeos, como se a gente realmente fosse um casal. Tinha foto do nosso café da manhã, que, detalhe, foi um café da firma, com 10 pessoas na mesa, e ele legendou assim: nosso cantinho favorito para começar o dia juntos. Tinha vídeo meu saindo do elevador, que ele narrou assim: esperando sempre meu amor descer pra gente ir junto. E eu nem sabia que estava sendo filmada. Foi aí que caiu minha ficha. Esse homem estava montando um relacionamento inteiro na internet, e eu nem sabia que estava participando. Aí você me pergunta, e como que isso escalou? Ah, senta, que isso foi só o começo do caos. Quando eu percebi o tamanho do surto que o Felipe estava vivendo, minha primeira reação foi tentar resolver tudo no privado, na base da diplomacia, na conversa civilizada, sabe? Chamei ele no WhatsApp de novo, respirei fundo, contei até 10 e falei: Felipe, olha, não sei que ideia foi essa que você teve, mas não existe relacionamento nenhum aqui. Isso precisa ser apagado agora. E ele, completamente na realidade paralela dele, respondeu com textão dizendo que eu estava negando nossos sentimentos, que ele entendia meu medo de me expor, que eu tinha trauma de relacionamentos passados, mas que ele estava disposto a me ajudar a superar. Eu, simplesmente, certei. E olha que eu sou uma pessoa paciente, viu? Mas ali, minha paciência estava a um fio de sumir do planeta. Só que o Felipe não ficou só nas redes sociais não. O homem começou a espalhar para a galera da empresa inteira que a gente estava junto. Eu cheguei na firma na segunda-feira e já me encararam diferente. As fofoqueiras do RH, que nunca me deram bom dia, passaram por mim me olhando de cima a baixo, cochichando e até soltando risadinha. Teve uma que ainda soltou: ai, nem parece, né? Tão discreta ela. E eu assim: oi. Discreta no quê, minha filha? Eu nem sabia que eu tava nesse relacionamento inventado. E a coisa só piorou. O Felipe, simplesmente, começou a se comportar como namorado no ambiente de trabalho. Passava na minha mesa, deixava café, deixava chocolate, escrevia bilhetinhos tipo: pra adoçar seu dia, amor. E eu querendo cavar um buraco no chão e sumir. Teve uma hora que ele chegou com uma rosa, no meio da empresa, e falou bem alto: porque todo dia ao seu lado é especial. E a empresa inteira olhou.
E eu lá, com cara de paisagem, querendo morrer, querendo evaporar, virar poeira cósmica. E se você acha que parou por aí, não parou não, minha filha. O homem começou a postar no feed dele montagens de fotos nossas. Eu juro. Montagem. Foto minha de crachá, misturada com foto dele no almoço, e legenda tipo: nosso amor começou no lugar menos provável, mas o universo conspirou. O universo conspira contra mim, isso sim. E para piorar, as pessoas começaram a comentar, achando que era real. Teve amiga dele comentando: ai, sempre torce por vocês dois. Tinha gente mandando coração, desejando felicidades, falando finalmente saiu esse namoro. Eu li aquilo e falei: eu tô em que realidade? E cada vez que eu tentava desmentir, parecia que só piorava. Porque ele começava a fazer aquele papel de namorado machucado. Postava uns stories tipo: tem gente que não sabe lidar com amor de verdade, ou às vezes o medo faz a pessoa se afastar, mas eu tô aqui, firme por nós. Firme por nós de onde, meu filho? Eu nem faço parte dessa ficção. E se você acha que acabou, ai, meu bem, se prepara, porque essa novela estava só começando. O Felipe ia cruzar limites que até Deus duvida. Se até aqui você achou que a história estava absurda, se segura, porque o surto coletivo ia ganhar níveis que nem a NASA conseguiria mapear. Depois da palhaçada no ambiente de trabalho, do circo montado nas redes sociais e de todo mundo acreditando nesse romance que só existia na cabeça do Felipe, eu decidi que ia dar um basta. Chamei ele para conversar pessoalmente, bem séria, com aquele tom de olha, não tem brincadeira aqui, não. E o que o cidadão me responde? Amor, não precisa ter medo. Eu já falei para minha mãe de você, ela tá super ansiosa para te conhecer. Gente, quando ele soltou essa frase, eu achei que ia desmaiar. Como assim a mãe dele? O homem não estava satisfeito em surtar sozinho. Ele resolveu envolver a família inteira no roteiro da novela da cabeça dele. E adivina? No mesmo dia, a mãe dele me segue no Instagram e me manda mensagem. Sim, do nada. Uma senhora, super simpática, me mandou um áudio de 3 minutos, dizendo quanto estava feliz que finalmente o filho dela tinha encontrado uma moça do bem, que eu parecia ser uma mulher incrível e que ela tinha certeza de que nosso amor ia vencer qualquer obstáculo. Eu não sabia se ria, se chorava, se bloqueava, se fingia que morri. E enquanto isso, o Felipe seguia alimentando essa fanfic. Nos stories dele, começou a aparecer contagem regressiva, sabe? Tipo, faltam 3 dias pro nosso final de semana juntos. E eu olhei aquilo e pensei: final de semana onde, meu filho? Eu ia era lavar roupa, fazer mercado, cuidar da minha vida, não sabia que tinha agendado rolê com o doido. E para piorar a situação, começou a circular nos grupos da firma que ele ia me pedir em namoro oficial. Gente, eu não tô inventando. O povo cochichando, fofoca rolando solta, e eu lá, no meio do caos, sem saber onde eu assinava minha carta de demissão espiritual, porque psicologicamente eu já tinha me demitido daquele emprego. E não bastando tudo isso, o Felipe começou a postar no LinkedIn. Sim, no LinkedIn. Ele fez um texto enorme, cheio de foto nossa na cabeça dele, né? Porque ele pegou foto de evento da empresa, onde, por acaso, eu aparecia no fundo, e escreveu assim: encontrar alguém que te completa, até no ambiente profissional, é um privilégio. Gratidão por ter você ao meu lado em todas as áreas da vida. Eu simplesmente travei. O homem estava usando até rede corporativa para espalhar essa maluquice. E o povo do trabalho inteiro aplaudindo, achando lindo, comentando casalzão, parabéns ao amor de vocês, exemplo de parceria. Eu lia e pensava: meu Deus, como eu explico que isso não é verdade? A cereja do bolo foi quando ele me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, já vi que você anda meio insegura, então preparei uma surpresa para você. Fica tranquila, tá? É para provar que eu tô 100% sério sobre nós. E eu, que já estava gelada só de ler, perguntei: que surpresa? E ele respondeu só com um emoji de aliança e coração. A minha alma simplesmente evaporou do meu corpo. Eu falei: se esse homem fizer o que eu tô pensando, eu vou sair desse país. Vou me mudar para um lugar onde não me conheçam, tipo Groenlândia, Islândia, qualquer ilha deserta serve. Só que, infelizmente, eu não ia precisar esperar muito. A tal surpresa estava prestes a explodir na minha cara de um jeito que nem em filme de comédia romântica de baixo orçamento acontece. Chegou a sexta-feira. E com ela, o medo, o terror, a ansiedade batendo na porta e perguntando: pronta para passar vergonha hoje? E eu, não estava pronta.
Porque desde cedo, o Felipe já estava postando stories misteriosos, foto da mão dele segurando uma caixinha, legenda cheia de mistério, emoji de aliança, coração, fogo, estrelinha e aquele clássico. É hoje. Eu só conseguia pensar, é hoje que eu fujo do Brasil. E como se não bastasse o surto online, ele ainda chegou na empresa mais arrumado que nunca, todo perfumado, de camisa social passada, cabelo penteado, sorriso no rosto e aquele olhar de quem claramente estava prestes a cometer um crime emocional. E eu, do outro lado da sala, encolhida na cadeira, suando frio, olhando para os lados tipo, alguém, por favor, me tire daqui. E o pior é que a empresa inteira já estava sabendo. Todo mundo olhando, cochichando, fazendo bolão para ver como ia ser o pedido. Sim, teve bolão. A galera do financeiro estava apostando se ele ia pedir ajoelhado ou só entregar a aliança direto. O povo da Copa comentando que esperava, no mínimo, uns balões. E a fofoqueira master do RH gravando tudo escondido pro story privado dela, que, obviamente, já tinham 50 views antes mesmo da coisa acontecer. E eu estava praticamente tendo uma experiência extracorpórea. Minha alma já estava no andar de cima, assistindo tudo, pedindo socorro. Aí deu 15 horas. E, do nada, apagam-se as luzes do escritório. Simplesmente apagaram as luzes. Acenderam aquelas luzinhas piscando, que claramente foram emprestadas de algum Natal passado, e começa a tocar música romântica na caixinha JBL dele. Gente, eu juro, a música era Perfect do Ed Sheeran. E quem conhece sabe, se começou com Ed Sheeran, não vem coisa boa para quem não tá no clima. E eis que o Felipe surge, segurando um buquê de flores, uma caixinha de joia e um sorriso que, sinceramente, me deu mais medo do que qualquer filme de terror que eu já assisti. Ele veio andando na minha direção, com aquele olhar apaixonado, ou melhor, obcecado, e começa a falar alto, para todo mundo ouvir. Gente, vocês acompanharam essa jornada, né? E hoje eu tô aqui para oficializar aquilo que meu coração já sabe há muito tempo. E eu, travada, paralisada, olhando pro nada, já sentindo as câmeras dos celulares apontadas para mim. Sim, o povo gravando, registrando tudo, doido para postar no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da fofoca, em qualquer lugar. E ele continua: você me transformou. Me fez acreditar no amor de novo. E, por isso, eu quero te perguntar: e aí? Ele ajoelha. Sim, minha gente, ajoelhou. No meio da empresa. Na frente de todo mundo. E abriu a caixinha. Não era aliança. Era um colar com um pingente de coração. E ele solta: você aceita ser, oficialmente, minha namorada? E sabe aquele silêncio constrangedor? Então, foi exatamente esse que aconteceu. Só se ouvia o barulho da geladeira da Copa funcionando. E eu, olhando para a cara dele, olhando para a cara do povo, olhando pro teto, pro chão, tentando processar se aquilo estava mesmo acontecendo ou se eu tinha batido a cabeça e estava num coma profundo, sonhando esse pesadelo. E o que eu fiz? Pois segura que a minha reação foi histórica. E olha, eu juro que tentei manter a compostura. Mas, sinceramente, nem a Madre Teresa de Calcutá teria paciência para lidar com esse nível de surto. O homem ajoelhado, segurando aquele colar brega de coração, todo mundo em volta com celulares na mão, esperando o grande sim, e eu ali, travada, com cara de que estava prestes a desmaiar ou sair correndo para sempre. E sabe quando o silêncio fica tão pesado que você começa a ouvir até o barulho da sua própria circulação sanguínea? Pois foi exatamente assim. E ele, com aquele olhar vidrado, segurando minha mão. Detalhe, eu nem ofereci a mão, ele simplesmente pegou, repetiu, bem alto: você aceita ser minha namorada? E eu, respirando fundo, olhando bem no fundo dos olhos dele, só consegui soltar: Felipe, isso aqui tá passando de todos os limites. A gente não tá namorando. Nunca estivemos. E nunca teve nada entre a gente. Você tá completamente fora da realidade. Gente, o silêncio virou choque coletivo. As risadinhas nervosas começaram. A fofoqueira do RH quase derrubou o celular de tanto que a mão dela tremeu. E o Felipe? Ele simplesmente congelou. Ficou pálido, vermelho, depois roxo, depois branco de novo, passando por todas as cores da vergonha, da humilhação e do constrangimento humano possível. Só que você acha que ele ficou quieto? Que nada. O homem levanta, ajeita a camisa e solta assim, com a cara mais lavada do mundo. Ah, entendi. Você quer fazer aquele joguinho, né? Quer pagar de difícil na frente dos outros. Eu travei. Por quê, gente?
A cara de pau dele não tinha limite. O povo do financeiro, que até então estava segurando o riso, não aguentou e soltou aquela risada abafada, aquele famoso kkkk discreto, mas que todo mundo percebe. E ele segue: eu entendo. Eu sei que você é tímida, que não gosta dessas coisas públicas. A gente conversa depois, tá? E ele me piscou. Sim, ele teve a audácia de me piscar. Nessa hora, eu simplesmente levantei, empurrei a cadeira e falei alto, para todo mundo ouvir: Felipe, chega. Para de espalhar mentira. Para de fingir que tem qualquer coisa entre nós. Eu nunca fiquei com você, nunca te dei abertura para nada, nunca te iludi, nunca te incentivei. Isso tudo tá só na sua cabeça. E pronto, foi como se eu tivesse jogado uma bomba no escritório. Porque começou aquele burburinho, aquele zum zum zum, gente cochichando, outros fingindo que não estavam ouvindo, mas obviamente ouvindo cada palavra. E o Felipe? Gente, o Felipe simplesmente surtou. Ele começou a bater na própria testa e falar: não, isso não tá acontecendo, ela tá nervosa, é normal, isso é medo do compromisso, ela me ama, só não percebeu ainda. E eu olhando aquilo sem acreditar que estava presenciando, ao vivo, um episódio completo de casos de família dentro da minha própria empresa. Até que o gerente, sim, o gerente, que até então estava só assistindo quieto no canto, se levanta, bate palma e solta: acabou. Chega. Acabou o expediente para vocês dois. Isso aqui virou bagunça. E eu, segurando o choro, a raiva e a vergonha, peguei minhas coisas, saí andando, e Felipe ainda teve a cara de pau de gritar: a gente se fala em casa, tá, amor? Gente. Eu nunca quis tanto desaparecer da face da terra. Mas eu achando que o vexame ia morrer ali. Ha. Mal sabia eu que o verdadeiro caos ia começar no minuto seguinte, quando eu olhei meu celular e vi que Felipe tinha postado o vídeo do pedido no feed. No feed, gente. E com a legenda: nem todo amor começa fácil, mas o que importa é que vai vencer. Assim que eu vi o vídeo do Felipe no meu feed, meu coração congelou e meu cérebro entrou em modo pânico total. Como assim? Ele tinha transformado a maior humilhação da minha vida numa novela aberta para todo mundo? E o pior, tinha gente comentando, curtindo, mandando emoji de coração e até perguntando quando ia ter o casamento. Eu queria desaparecer, virar invisível, me enterrar no chão e, de preferência, sumir do mapa. Mas não foi só isso. A galera da empresa, claro, não perdeu tempo. O grupo do WhatsApp do trabalho virou uma verdadeira sala de bate-papo sobre o suposto casal. Teve até quem mandou o print pro grupo da família. E, claro, a fofoca se espalhou feito fogo em palha seca. A minha mãe me ligou desesperada, perguntando se era verdade que eu estava namorando Felipe, se eu ia levar ele para casa no domingo, se ele já tinha me pedido em casamento e por aí vai. Eu, entre risadas nervosas e crises de choro, tive que explicar que era tudo mentira, que eu e o Felipe nem éramos amigos tão próximos assim, quem dirá namorados. Mas, claro, ninguém acreditou muito. A coisa tomou proporções tão grandes que até conhecidos começaram a me perguntar no mercado, na padaria, na rua se eu e o Felipe éramos casal. Eu tentei me esconder em casa, mas nem assim escapava dos comentários. Até minha avó, que mora em outra cidade, ligou perguntando se eu estava levando o rapaz para almoçar de domingo. Eu já estava exausta de explicar que não tinha nada disso e que tudo era invenção dele. E tudo isso porque o Felipe queria se sentir importante, queria atenção. Aquele vídeo virou viral entre os colegas e virou meme. Teve até um desenho animado que alguém fez no grupo da empresa, com a gente dançando juntos numa festa de casamento imaginária. E a pior parte? O Felipe continuou nessa encenação, respondendo comentários, mandando indiretas, curtindo as mensagens que elogiavam o casal imaginário e, pasme, dizendo que ia me apresentar para a família dele. Sério, gente? Eu estava vivendo um pesadelo surreal. As pessoas começaram a me olhar diferente, com aquela cara de então você tem namorado agora. E eu lá, fingindo normalidade, enquanto minha reputação de solteira convicta era destruída por uma história que nem sequer existia. Tive que bloquear ele em todas as redes sociais e avisar para os amigos e colegas que, por favor, não acreditassem em nada do que ele estivesse dizendo ou postando. O pior de tudo é que ele não parou. Continuou inventando histórias sobre encontros, viagens que a gente fez junto, jantares românticos, fotos que ele editava com meu rosto e colocava no perfil dele. Eu quase enlouqueci. E a situação chegou ao ápice quando uma das clientes da empresa me abordou no trabalho perguntando se o relacionamento com Felipe era sério, porque ela tinha visto os posts dele e queria saber se era para convidar para o casamento. Nesse momento,
Eu só quis rir para não chorar e pedi para ela não acreditar em tudo que vê na internet. E para fechar com chave de ouro, ele ainda mandou uma mensagem no grupo da empresa dizendo que eu tinha sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele e que estava ansioso para oficializar logo esse namoro. Resumindo, Felipe inventou tanto que quase nos casou sem eu saber. Um verdadeiro personagem de novela mexicana vivendo no século XXI. Eu só queria que essa fase acabasse logo, porque, sinceramente, já estava quase pedindo para a diretoria me transferir para outro departamento só para fugir da vergonha. No auge do caos, eu achava que já tinha visto tudo, mas aí o Felipe resolveu jogar no nível expert da maluquice. Ele não se contentou só em inventar o namoro, não. Passou a criar histórias de dramas de casal para contar no grupo da empresa. Teve vez que ele falou que a gente tinha brigado porque eu não queria ir num show de sertanejo com ele, sendo que nem sei cantar uma música dessa. Outra hora, ele dizia que eu tinha ficado com ciúmes de uma colega de trabalho, que nem sabia da existência desse circo todo. E eu, só assistindo de camarote, segurando o riso e o desespero. A situação virou tão surreal que meus colegas começaram a me olhar como se eu tivesse um segredo obscuro, tipo a garota misteriosa do escritório. A fofoca foi crescendo até chegar no ponto em que o pessoal da firma resolveu fazer uma vaquinha para comprar um presente para nossa festa de namoro. Sim, uma festa que só existia na cabeça do Felipe. Quando ouvi isso, quase desmaiei de tanto rir. E eu, sem ter como fugir, tive que participar do grupo do WhatsApp da comissão organizadora para tentar controlar o estrago e dizer que aquilo tudo era uma invenção maluca dele. Mas adivinha? O Felipe era o administrador do grupo. Então vocês podem imaginar o nível de caos, com ele distribuindo tarefas para comprar balões cor-de-rosa, bolo com o nome dos dois e até um fotógrafo que ia registrar os momentos especiais. Eu só pensava, como sair dessa situação sem perder a sanidade? Tentei confrontar ele de novo, mas o Felipe virou mestre da arte da manipulação. Começou a dizer que eu tinha que entrar na onda para não magoar os sentimentos dele e que eu devia ter mais espírito de equipe. Eu, cansada, falei que se fosse para participar de circo, eu preferia ser a palhaça oficial. O ápice da humilhação veio quando ele mandou uma mensagem no grupo geral da empresa, dizendo que em breve eu ia fazer um anúncio importante. Todo mundo ficou na expectativa. Eu, claro, morrendo de medo do que ele ia inventar. No dia do tal anúncio, o Felipe subiu na mesa do refeitório e gritou: "Anúncio oficial! Minha namorada e eu estamos planejando morar juntos. Preparem os convites." Eu quase caí da cadeira, e a galera começou a rir demais. Foi o fim da picada. O gerente chamou ele para uma conversa séria, que durou horas, e, finalmente, o Felipe teve que admitir que tudo era uma invenção para chamar atenção. Teve até que pedir desculpas públicas, na frente de todo mundo, o que foi tão humilhante que até eu fiquei com pena. Só um pouquinho, porque o circo já estava armadíssimo. No fim das contas, a empresa deu uma advertência formal para ele e me garantiu que ia tomar providência se a coisa voltasse a acontecer. E eu aprendi que tem gente que tem imaginação demais e pouco senso de realidade. Felipe virou piada interna e eu, apesar do vexame, ganhei um monte de histórias para contar, e umas boas risadas quando lembro daquele relacionamento que só existiu na cabeça dele. E claro, nunca mais deixei ele segurar minha mão, nem perto de mim. Se inscreve e ativa o sininho para mais.